Por mais de 6 anos, o destino de Karen Jones foi um dos maiores mistérios do Red Dead Redemption 2. A loira destemida, que enfrentava tudo e todos, simplesmente desapareceu do acampamento na reta final, deixando a gangue Vanderland e os jogadores sem respostas. Por muito tempo, acreditou-se que ela sucumbiu ao álcool e morreu sozinha em alguma sarjeta, tendo em vista que esta é a teoria apresentada por Tilly no epílogo. Mas e se eu te falar que a verdade é muito mais sombria do que isso? Nesta semana, o canal Strange Man trouxe à tona um diálogo removido entre Susan Greenshaw, Tilly Jackson e Mary Beth Gaskill, revelando um segredo perturbador. A Karen Jones não fugiu e nem morreu por acaso. Ela foi assassinada pela matriarca da gangue. Mas por que a Susan mataria a Karen? E por qual razão a Rockstar Games removeu esse diálogo da versão final do jogo? Estas e mais perguntas serão respondidas aqui nesse vídeo. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você sabia sobre a Karen Jones no Red Dead 2. Agora, antes da gente mergulhar nessa história, me diz aí, quem nunca passou o dia jogando Red Dead ou outro jogo e terminou o dia com aquela dor de cabeça ou cansaço nos olhos? Eu sei bem como é isso, até porque eu trabalho o dia inteiro na frente do computador. Eu ficava com bastante dor de cabeça e não entendia o porquê. Eu cheguei até a ir ao médico por causa disso, e foi lá que eu descobri sobre o mal que a luz azul das telas fazem para os nossos olhos. Foi por isso que eu comecei a usar os óculos Ascender da Avenir, que bloqueiam a luz azul prejudicial das telas, te ajudando a reduzir o cansaço visual e preservando a qualidade do teu sono. Desde que eu comecei a usar esses óculos Ascender da Avenir, jogar por horas ficou muito mais confortável. Eu costumava terminar as minhas jogatinas com os olhos ardendo e aquela dorzinha de cabeça chata, mas agora isso é coisa do passado. E o melhor, o designer é super elegante e combina até mesmo fora das telas. E tem mais, a Avenir preparou um desconto especial para os inscritos aqui do canal do OEG, com um desconto de 40% para quem comprar pelo link aqui da descrição. Só não dorme no ponto e perde essa oportunidade, porque ela é válida apenas por 48 horas e não é brincadeira. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Conforme eu expliquei no vídeo da origem da gangue Vanderland, a Susan Greenshaw foi uma das primeiras membros, ingressando no grupo como namorada do Dutch. A morena teve um passado difícil, tendo que recorrer à prostituição para sobreviver, mas felizmente esses dias nebulosos acabaram quando o Dutch lhe tirou dessa vida, lhe dando pela primeira vez uma família, onde existiam pessoas que se preocupavam uma com as outras em um estilo de vida mais estável. Mas como vemos, em 1899 o relacionamento eventualmente terminou, mas a Susan permaneceu na gangue de toda maneira, mas agora fora do papel de primeira-dama, assumindo o papel de matriarca. Enquanto Dutch é encarregado de supervisionar os homens e garantir que eles estejam contribuindo, a Susan e o Pearson são os pilares essenciais para o funcionamento do acampamento. Enquanto o Pearson se encarrega da alimentação da gangue, a Susan cuida da rotina das meninas, se certificando de que elas cumpram as suas tarefas diariamente. Ao longo da história, nós vemos como a Karen, Tilly e Mary Beth não compartilham muita afetividade por Susan por conta da maneira rude e ríspida que ela as trata. Existe uma série de eventos no acampamento onde a morena encontra alguma das meninas, entre aspas, vagabundeando, como lendo um livro, por exemplo. A reação da Susan é sempre extrema, xingando as garotas de preguiçosas e até mesmo as agredindo como se elas fossem crianças pequenas. Nothing, Miss Grimshaw. That's right, nothing. You're useless. You're worse than useless. You're a parasite. You're a worm. Ridiculous. Get ready. But I don't want to work, Miss Grimshaw. I don't feel right. I don't care what you feel, girl. Get ready. Howdy do. Goddamn work, will you? I've been working. Do some work, dearie. This isn't a holiday camp. Silly old thing. Enquanto a Tilly e a Mary Beth baixam a cabeça e aceitam a autoridade de Susan caladas, a Karen Jones já tem uma abordagem diferente. A loira não aceita as ofensas calada, constantemente desafiando a sua autoridade e se engalfinhando com a matriarca. How you boys doing? Mind if I stand a while? My lord. But mark my words, one of these days, Karen will slit old Grimshaw's throat. We all hate her. But Mary Beth is sort of peaceful, and Abigail, she doesn't have time for that kind of nonsense. And I don't care enough, and Miss Adler, well, she may slit any one of our throats, come to think of it.
But Karen hates her more than anyone, and she hates Karen. And Karen ain't one to hate unwisely. I've seen her cut men up more than once. If Grimshaw goes missing, I'll give you 20 to 1. Karen did it. Only she won't slit her throat. She'll cut her throat clean out and drink her blood. Mark my words, boys. E bom, isso não é pra menos. A Karen é uma das mulheres com a personalidade mais forte e marcante do grupo, sendo a única que, junto da série, desempenha o papel de vigia do acampamento, atividade que é praticamente exclusiva dos homens. Ou seja, a loira não tem medo de sujar as mãos. Exemplo disso é o roubo ao banco de Valentine. Depois de toda aquela confusão com Cornwall na cidade, todos da gangue seguiram em frente e deixaram a ideia pra trás. Bom, todos com exceção da Karen. O golpe foi muito importante para a gangue Vanderland, pois rendeu simplesmente $20 mil, que corrigidos para os dias de hoje seriam equivalentes a cerca de $760 mil. Mas tudo mudou durante a estadia da gangue em Cherrybelle, após o fatídico assassinato do Sean Maguire em Rhodes. O irlandês foi assassinado pelos Greys após as famílias descobrirem que a gangue Vanderland estava agindo como um agente duplo, os manipulando em busca do tão almejado ouro, que, como eu mostrei no meu vídeo sobre o assunto, a gangue nunca chegou nem perto de obter, já que ele está localizado a muitos quilômetros de Rhodes, próximo de Saint-Denis. A morte do irlandês foi um tiro certeiro na sanidade da loira, que antes disso já tinha uma fraqueza absurda pela bebida, mas após a morte do Sean, tudo foi por água abaixo. Alguns podem não saber, mas a dupla tinha uma espécie de relação amorosa. Nós descobrimos isso através de alguns eventos no acampamento, incluindo a festa de retorno do Sean no capítulo 2. Caso a gente siga a dupla durante a noite, veremos que eles eventualmente vão para a barraca do John, dando uns amassos e finalmente trazendo um pouco de ação para aquela barraca. Eles nunca tiveram um relacionamento formal como Dutch e a Molly ou o John e a Abigail, mas eles eram sim um casal de certa forma, e a morte do irlandês foi crucial para a derradeira queda da loira. Durante o capítulo 4 e 5, nós testemunhamos o seu declínio, sendo cada vez mais frequente encontrá-la bêbada e jogada pelos cantos, sempre pestanejando e reclamando sobre a vida. A Tilly e a Mary Beth chegam até mesmo a perceber essa mudança de personalidade na loira, a perguntando por que ela anda tão para baixo ultimamente. Can I talk to you a second? Sure. I'm just so worried about Karen, Arthur. Why? You know why. She's gonna kill herself when she hits the liquor. Sure, but I guess that's her choice. I'll try speaking with her. Thanks, Arthur. Are you all right, Karen? You used to be the happy one. I don't know. Starting to think maybe even the good times weren't as good as I remembered them. It's gonna be okay. Ela nunca admite que a morte do Sean é a causa para isso, mas em um evento aleatório em Cherrybelle, ela cita brevemente o assunto pro Arthur, desabafando sobre a ausência do irlandês. Just ain't the same without Sean. I know. He had a real soft spot for you. He was full of it. But I liked him. Eu não sei vocês, mas eu fiquei bem triste quando escutei esse diálogo pela primeira vez. O Arthur falando que o Sean tinha muito carinho pela Karen é algo que bate bem forte, pois nos lembra como que a Rockstar se empenhou em criar um acampamento vivo, onde cada personagem tem as suas próprias histórias, relações e sentimentos, não sendo apenas peças de um cenário. Mas outra coisa que bate bem forte e é triste é ter que pagar uma fortuna pelos jogos de PlayStation e Xbox. Olha só o preço do EA Sports FC 25, que tá saindo por incríveis R$350 na PlayStation Store. Mas felizmente existe a Friga Games, uma loja confiável que valoriza o teu dinheiro, onde o mesmo jogo original sai por apenas R$122,90. E esse preço pode ficar ainda menor caso tu aplique o cupom FRIGANATAL20, que te garante um desconto de 20% em toda a loja. Esse cupom vale para o Red Dead 2, COD Black Ops 6, The Witcher 3, GTA V e entre outros. Mas não perde tempo, pois esse cupom é válido apenas até o dia 31 de dezembro. Basta clicar no link da descrição e aproveitar as ofertas. O momento em que a loira se perde de vez é no final do capítulo 4, quando a gangue estabelece acampamento na Gruta dos Castores. Como todos lembram, a Molly O'Shea foi baleada pela Susan Grimshaw, pois a ruiva tinha revelado ao Dutch que havia delatado a gangue para o agente Milton, coisa que tempos depois o próprio Milton revela que não era verdade. Apesar de não saberem disso na época, o Arthur e a Karen tinham um pressentimento
pressentimento de que a Molly não era a verdadeira traidora. O Arthur provavelmente pensava isso por conta das suas suspeitas do Micah, que posteriormente se confirmaram. Mas a teoria da loira era diferente. Ela sabia que a Molly era apaixonada pelo Dutch e estava desolada com o tratamento que vinha recebendo, com o patriarca perdendo o interesse pela ruiva ao longo do tempo e flertando com a Mary Beth. Para Karen, a Molly tinha dito aquilo apenas para ferir o Dutch. Isto é revelado em um dos encontros mais pesados e marcantes do acampamento, onde a loira enfrenta Susan Grimshaw após a morte da Molly. You think I wanted to shoot her? You seem to like it. I saw that beady look in your eyes. You're drunk again, and you're a fucking murderer. She broke the rules. She did no such thing. She was in love. You sour-faced old crow. Goddamn you, murderer! Murderer! Hello! I did what I had to do, Mr. Morgan. Perhaps. Como podemos ver, o confronto foi super intenso, com a Karen até mesmo chamando a Susan de assassina. E bom, a Karen não estava errada sobre isso. 90% dos jogadores não sabem, mas no capítulo 2 existe um evento bem raro no acampamento, onde a Susan conta uma história bem assustadora para Mary Beth, para convencê-la a sair do hostel e fazer alguma tarefa. Girls have betrayed us. Or did it happen? Is reading betrayal in your world, Miss Grimshaw? Not reading this. Idleness. Idleness is betrayal because it means I work so you don't have to. That's not right, is it? I guess not, miss. You're right, not Missy! On! Como podemos ver, a Susan admite já ter matado uma garota no acampamento, pelo simples fato dela não estar trabalhando e ajudando nas tarefas diárias. Ao testemunhar esse evento na primeira jogatina, o relato da Susan parece muito mais uma hipérbole para assustar a pobre garota do que um fato verídico da história da gangue. Afinal de contas, o Dutch jamais permitiria isso. Mas em seu vídeo publicado no dia 14 de dezembro, o Strange Man revelou um diálogo removido do jogo entre Susan, Tilly e Mary Beth. Esse diálogo é perturbador e adiciona um importante elemento para o mistério do paradeiro da Karen Jones, pois, como eu contei no vídeo de origem da história da loira, o jogo não é claro sobre o seu paradeiro, já que ela simplesmente some do acampamento sem nenhuma explicação. A única coisa que temos é uma carta da Tilly para o John no epílogo, onde a garota relembra os velhos tempos de gangue, dizendo ter saudade da companhia das meninas. Em seu texto, ela revela que encontra a Mary Beth de tempos em tempos, mas ela nunca teve notícia sobre o paradeiro da Karen. Considerando todo o seu histórico na reta final, sempre largada pelos cantos e embriagada, a Tilly supõe que ela provavelmente bebeu até morrer em alguma sarjeta. E desde o lançamento do Red Dead 2 em 2018, a comunidade aceitou esta teoria como a resposta do mistério do destino da loira. Mas o áudio revelado pelo Strange Man desmente essa teoria, provando que o destino da Karen é muito mais sombrio e tenebroso do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. Tão pesado e perturbador que a Rockstar resolveu remover da versão final, com o arquivo sendo encontrado apenas agora, 6 anos depois do lançamento do jogo. Então, sem mais delongas, bora escutar o diálogo. Well, she's gone. What do you mean she's gone? She's gone. Stormed off last night. Mary Beth, do you hear this? Karen's gone. Gone where? I don't know, just gone. Well, you all saw she hasn't been herself recently. She told me to go to hell and just walked off. I just can't believe it. Karen. Neither can I. Well, yes. Sorry, girls. Como podemos ouvir, a Susan conta para Tilly e Mary Beth que a Karen deixou o acampamento, a mandando para o inferno e partindo furiosa. As garotas estranham o relato da Susan, pois fugir não parece uma coisa que a loira faria. Afinal de contas, o trio é muito unido e, mesmo estando fora de si, a Karen jamais deixaria suas irmãs para trás. Ela ama com a mesma intensidade que odeia, também detestando injustiças. Prova disso é a situação da Molly. Ela ficou furiosa com a morte da ruiva, mesmo com
ambas tendo um histórico bem conturbado entre si. Elas nem de longe eram amigas, tanto que a dupla já chegou nas vias de fato, quando num evento do acampamento a Molly dá um tapa na Karen e a loira retribui com um belo soco. Essa inimizade não foi o suficiente para ela ficar feliz com a morte da sua desafeta. Então por que ela daria as costas para suas fiéis amigas? Ela não deu as costas nem para Molly. Com a teoria de que ela fugiu descartada, nós partimos para uma segunda, apontando o dedo para Susan Greenshaw. Vocês lembram daquela história de que certa vez ela já matou uma garota no acampamento? Esse diálogo removido mostra que este não foi um caso isolado, pois ela pode ter feito o mesmo com a Karen. No capítulo 6, a loira já estava totalmente fora de si, sendo possível encontrá-la doidona diversas vezes. Por estar sempre bêbada, ela não ajudava mais nas tarefas do acampamento, sobrecarregando a Tilly e a Mary Beth e de quebra forçando que a Susan fizesse o seu trabalho. Isso é constatado em um evento do acampamento quando a Susan confronta a Karen por conta da sua bebedeira. What's your problem? We can't support a drunk, miss. Oh, go scratch your sores, you old bag. Excuse me? You heard. Drunk or sober? You watch your mouth! Como podemos ver, pela primeira vez a Susan bate na Karen. Há pouco tempo na trama isso seria inconcebível, já que a loira é a única que enfrentava a matriarca, mas esses tempos ficaram para trás, com a loira não sendo mais a mesma e passando a ser um risco sobre a visão da Susan. O cerco dos Pinkerton se fechava cada vez mais, e caso Milton conseguisse pôr as mãos na Karen, seria muito provável que o agente conseguiria espremer alguma informação sensível. Temendo que isto acontecesse, a Susan tomou a frente e resolveu dar fim à trajetória da loira, de alguma maneira planejando seu assassinato e pondo fim a este risco. Como ela fez isso, ou se contou com a ajuda de alguém, ou até mesmo a anuência do Dutch, é um mistério. Só o que o diálogo removido nos revela é que a matriarca foi a responsável pelo fim da loira. O que sustenta isto são todas as evidências que eu dei nesse vídeo, com o histórico de comportamento violento da Susan, que é capaz até mesmo de bater no Arthur, e o seu relato para Mary Beth de que já havia matado uma garota anteriormente. O tom da sua voz também tá bem diferente nesse diálogo removido, como se carregasse alguma culpa ou preocupação na sua oratória. Afinal de contas, é bem curioso que ela tenha sido a única pessoa que testemunhou a debandada da loira em um acampamento repleto de diversas outras pessoas, não? Olha só a partida do Strauss. Ela foi testemunhada por todos no acampamento, virando um grande tópico de discussão. Então, como que a Karen parte da mesma maneira, mandando a Susan pro inferno, sem que nenhuma outra pessoa do acampamento visse ou testemunhasse? Para mim, tá mais do que provado que a matriarca foi a responsável pelo fim da trajetória da loira, mas agora eu quero saber a tua opinião. Por que tu acha que a Rockstar removeu esse diálogo do jogo final? Será que eles não queriam que a imagem da Susan ficasse manchada? Afinal de contas, ela foi uma das únicas pessoas que ficaram do lado do Arthur na reta final? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. Enquanto a Susan guarda esse nefasto segredo sobre o destino de Karen, você sabia que o patriarca da gangue, Dutch Vanderland, também tem um tenebroso segredo que esconde de todos? Ele é revelado apenas 12 anos depois da história do Red Dead 2, quando assumimos o papel de John Marston no Red Dead 1. Durante a trama do jogo, nós encontramos o Dutch numa caverna na região de Tall Trees, e dentro deste esconderijo nós encontramos coisas perturbadoras, que indicam que o Dutch pode ser um canibal. Isso mesmo, tu não ouviu errado. Existem indícios sólidos no Red Dead 1 que mostram que a loucura do Dutch após o acidente do bondinho pode ter escalonado para níveis inacreditáveis, com o patriarca se alimentando com carne humana. Eu contei essa teoria com detalhes em um vídeo do qual o card vai aparecer na tela daqui a alguns segundos para te clicar. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG que apoiam meu trabalho mensalmente, recebendo uma série de benefícios como agradecimento, incluindo o sorteio mensal das canecas do OEG. O sorteio de dezembro foi realizado no último sábado, premiando os membros Beck FPS e Delis Cristina. Então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda, a teoria sobre o Dutch ter se tornado um canibal em 1911. Na direita, um vídeo sobre a polêmica do TGA de 2018. Por que o Red Dead 2 perdeu o prêmio de jogo do ano para o God of War? Para descobrir a resposta, basta clicar e assistir. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!